Olá, eu sou o professor Fábio Vieira e na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre as grandes navegações. Nesse sentido, vamos olhar aqui no quadro, preste bem atenção nesse contexto histórico. O contexto histórico, então, é no século XV. No século XV, então, a Europa ela passava por grandes problemas econômicos. Assim, a burguesia não tinha como expandir por falta de moeda padronizada. Por que a moeda tinha que ser padronizada? Porque assim favorecia as relações comerciais. Assim, então, a solução foi buscas por novos comércios e metais preciosos. Mas não devemos deixar de lembrar sobre esta palavrinha aqui aprendida nas aulas anteriores, o absolutismo. Com o absolutismo, então, nós temos o poder centralizado na mão do rei, que, por sua vez, a ideia também do rei era atender às necessidades da burguesia e, assim, também padronizar a moeda para quê? Para que, assim, ele conseguisse regulamentar os impostos. Assim, então, de olho na nossa tela, chamam-se grandes navegações as expedições marítimas realizadas por europeus entre os séculos XV e o século XVI. Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses e os espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. Diversos fatores possibilitaram as grandes navegações, como o aprimoramento das técnicas de navegação. Vamos trazer aqui em destaque os portugueses. Como pioneiro, eles tiveram a oportunidade de melhorar as suas embarcações. Por quê? Porque o povo português daquela época, eles já estavam acostumados a ir a além-mar para realizar então as suas pescas. Assim vamos ter quais foram os motivos, tal como nós começamos aqui no quadro, os motivos. Um deles foi busca de uma nova rota marítima para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. Essas especiarias, juntamente com esses outros artigos de luxo, é o que vai me favorecer o que a gente aprendeu aqui no contexto histórico, que vai favorecer para os burgueses uma relação comercial mais intensa. Assim, de olho no quadro, então a ideia então para cunhar então essas moedas de acordo com o seu valor, então seria o ouro, a prata e o bronze. Aí nós temos aí Portugal, o primeiro nas grandes navegações. Aí nós temos um exemplo da caravela portuguesa, né, que era um marco na tecnologia de navegação daquele contexto. Então vamos aqui à nossa leitura. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações por vários fatores, dentre eles a centralização do poder. Os reis da dinastia de Aves apoiaram o comércio e a navegação, principais negócios da burguesia portuguesa na época. A experiência em mar aberto, como já mencionado, o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e portulanos, adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela. Então, nesse contexto, nós conseguimos observar, então, por meio desse slide, o grande poderio de navegação que tinha Portugal naquela época. Continuando aqui, o caminho escolhido por Portugal para chegar ao Oriente foi através do contorno do continente africano. Os portugueses foram conquistando vários pontos no litoral africano até perfazer o contorno completo do continente. Em cada ponto onde se estabeleciam durante as viagens, eram criadas feitorias, das quais se extraíram produtos diversos ou escravos. Ao mesmo tempo, com a chegada de Cabral à região mais tarde conhecida como Brasil, os portugueses ergueram também feitorias no litoral leste, na América do Sul. A ideia, então, dessas feitorias aí, estabelecidas por Portugal, também tinha a ideia religiosa. Também era a ideia também de se levar a fé católica aos países, aliás, às terras que foram sendo encontradas ao longo desse percurso. Assim nós vamos ter, né? Como Portugal era absolutista, era um império, a ideia também era fortalecer o Império Português. Então, no nosso mapa aí, essas áreas em vermelho são as áreas de domínio do Império Português. Ao mesmo tempo que essa seta verde são as rotas. Vocês podem observar
que a ideia principal de Portugal era fazer então a rota até a Índia, circulando todo o contorno da África. Assim vamos ter as navegações espanholas. A Espanha foi o segundo país a se lançar na aventura das grandes navegações. A primeira viagem marítima financiada pelo país ocorreu em 1492 com Cristóvão Colombo. Colombo então tinha a ideia de que a Terra era redonda, então ele falou para os reis naquela época que era possível então dar a volta no mundo e chegar até as Índias. Mas, por um certo erro de percurso, ele não contava que entre essas águas havia novas terras. Então vamos ter, em 1942, esses reis aprovavam o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente, navegando em direção ao Ocidente, dando a volta ao redor do mundo, pois ele acreditava que a Terra era redonda. Porém, no meio do caminho encontrou outro continente, que pensou ser as Índias e deu o nome aos seus habitantes de índios. Mas, para surpresa, era outro continente, desconhecido pelos europeus, a América. Era 12 de outubro de 1492. Então, por outro lado, aqui também nós vamos ter Cabral. A situação do Cabral é o seguinte: o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias a fim de firmar comércio com o Oriente. Essa esquadra, comandada por Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios e cerca de 1.500 pessoas. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que havia terra por perto. Finalmente, na tarde do dia seguinte, 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado, de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Mas a ideia aí de Portugal e também da Espanha não era encontrar terras, não. Foi um acidente de percurso, assim. Pode-se dizer, a ideia mais era uma rota mais rápida para as Índias. Uma rota mais rápida, então, nesse contexto, para a Ásia. Por quê? Porque a ideia era expandir as relações comerciais e buscar novos produtos. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo tupiniquim, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Essa é uma representação artística e vocês podem estar observando o primeiro contato do índio, assim chamado, com os portugueses. As grandes navegações foram um acontecimento muito importante na história europeia e contribuíram para mudar o mundo radicalmente. Entre as consequências das grandes navegações estão o estabelecimento do tráfico negreiro, o início da colonização, o estabelecimento das práticas econômicas do mercantilismo, a transformação de Portugal e Espanha em dois grandes impérios ultramarinos. Então, pessoal, termino aqui a nossa aula e até a próxima.